Ok. Então, né, basicamente, a porcentagem, ela é um conceito, né, da matemática que a gente utiliza para saber a proporção, né, ou a razão em determinadas escalas de um certo número, né, ou de uma certa coisa, né? E, na maioria das vezes, a gente sempre utiliza essa razão com base em 100, né? Tipo, tem como a gente ter uma porcentagem maior que 100, né? Só que isso daí vão ser casos específicos que vão entrar nos casos que eu falei na semana passada, que seria caso de lucro, de ganhos, né? Seriam casos mais específicos para, por exemplo, cenários de empresa, né? De ganhos, esse tipo de coisa. Mas, no geral, a gente sempre vai ter uma, uma medida, né? Com uma razão com base 100, né? Exatamente como está sendo dito aqui. Aí, como eu disse, né? Na semana passada também, tem várias formas da gente definir, né, essa porcentagem, né, de encontrar determinada porcentagem de coisa antes de fazer o cálculo, né? Mas o que vai definir exatamente a porcentagem, né? Por exemplo, aqui, né, aqui a gente tem 20%, né? 20% normalmente vai ser definido por isso daqui, ó, 20 sobre 100. Por quê? Porque a porcentagem é um determinado número em razão de 100. Então, 20% vai ser a mesma coisa que 20 sobre 100, que também é a mesma coisa que 0,20. Então, por exemplo, né, é, vão ter alguns casos que a gente vai encontrar direto o número, né, da porcentagem escrito em 20%, por exemplo. Mas vão ter alguns casos, por exemplo, ah, algum tipo de cenário, né, de conta matemática, você tem que encontrar, por exemplo, a porcentagem de uma área X em um determinado, uma determinada forma geométrica, por exemplo, né? Uma área de uma casa, alguma coisa assim, né? E aí ele não vai te dar exatamente em porcentagem, né? Ele vai te pedir qual que é a razão, né, que corresponde a tal coisa, né, naquela área. Aí normalmente você, em alguns casos, né, você encontra a porcentagem dada dessa forma aqui, né? 0,20, que é a mesma coisa que 20%. Só que às vezes, como você não está trabalhando com a porcentagem, né, escrita propriamente, né, que é dessa forma aqui, com o sinal de porcentagem do lado, é, às vezes, às vezes é comum você encontrar dessa forma aqui também, né? Então é a mesma coisa, né? Então, porque, né, se você multiplicar isso daqui por 100, você vai chegar em 20, né, que é a mesma coisa que 20%. Então, né, se em algum momento vocês estiverem numa situação assim, né, que a gente provavelmente vai trabalhar com esse tipo de situação, né, mas só para ficar um pouco mais claro para vocês, né, se vocês acabarem chegando nesse tipo de situação, vocês, né, já sabem que isso daqui também vai equivaler a 20%. Só que depende do número da questão, né, claro. Não é porque vai ter um 0,20 aleatório na questão lá que aquilo ali vai equivaler a uma porcentagem, tá? É só realmente nesse tipo de quesito, né? Quando você está trabalhando com algum tipo de razão, né? Algum tipo de fração, esse tipo de coisa, que aí sim vai equivaler a uma porcentagem, tá bom? Aí, né, tem algumas outras formas de você identificar a porcentagem das coisas, né? Que tem algumas porcentagens que são, digamos, entre aspas, padrão, né? Que se eu não me engano eu falei lá no comecinho na aula de fração, não tenho certeza agora, mas que é o seguinte, né? Tem algumas, por exemplo, né? Tem algumas coisas que a gente consegue definir mais fáceis, né? Por exemplo, se a gente tem, deixa eu colocar aqui. Se a gente tem, por exemplo, né? Um inteiro, né? Um inteiro, a gente sabe que isso aqui corresponde a 100%, né? Por exemplo, se a gente tiver um, a gente sabe que isso aqui vai corresponder a 100%.
Porque como a gente viu na parte de frações, o 1, né, ele, ele vai equivaler, né, à fração completa, né? Então, no caso da porcentagem, o 1 equivale ao nosso 100%, por exemplo, né? É, levando, colocando isso em forma de fração, né? Por exemplo. Aí, por exemplo, tem outras formas que são mais fáceis de você identificar também a porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, vou até abrir um Paint aqui para mim mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Que é o seguinte, né? Tem algumas, né, que são mais fáceis e tudo mais, mas é que normalmente múltiplos de ideias é muito mais fácil de você identificar a porcentagem, né? Isso daí facilita bastante para a gente na hora de fazer o cálculo, né? Por exemplo, mas isso tudo vai ser em questões um pouco mais específicas, né? Por exemplo, quando e vai depender do exercício, né? Também da forma que ele vai estar pedindo, né? Mas por exemplo, se o exercício estiver pedindo, me dê 25% de 100, então, né, vocês vão poder usar isso aqui, porque, né, normalmente os múltiplos de 10 são os mais fáceis de você usar, né? Por exemplo, né, 1 equivale a 100%. 1 equivale a 100%. Aí a gente tem meio, aí meio equivale a 50%. Aí a gente também tem um quarto, aí um quarto vai equivaler a 25% de alguma coisa, né? Aí a gente também tem um quinto, que vai equivaler a 20%. Aí a gente tem um décimo, um décimo, um dezavos, que equivale a 10%. Essa daqui, né, são algumas frações, né, que são, vamos colocar padrão, né, para quando você vai identificar algum tipo de porcentagem, né, e você quer utilizar um modo mais fácil de você identificar, você pode acabar usando essas frações, né, porque elas, né, porque assim, a fração, ela também, como ela é uma razão, também ela também representa a porcentagem, né? E normalmente a porcentagem você vai ter que né, o caminho da porcentagem já é um pouco fácil, né? Porque você faz as suas contas pela regra de três e tudo mais. Só que às vezes, usando, né, essas frações, essas que, né, são um tipo de divisão também, às vezes a sua conta pode ficar mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui 100, né? Eu tenho 100, é um número genérico, tá? Não é 100% não, tá? Eu tenho um 100, né, ou um número qualquer. Aí eu quero saber qual que é o 25, quanto que é 25% dele, né? Quanto que é 25% de 100. Aí, né, eu tenho a opção de fazer, né, a regra de 3, né, que eu faria assim, né, 100, eu tenho 100, aí meu 100 equivale a 100%. Né? Aí eu quero encontrar meu x, que equivale a 25%. Só que essa conta aqui, né, ela não vai ser tão complicada, né, porque eu posso simplesmente vir aqui e cortar, né, os zeros. Aí, multiplicando isso aqui, eu teria x igual a 25, né? Mas, né, fazendo a regra de 3 não seria tão complicado assim. Mas a gente pode cair em um caso que às vezes fica um pouquinho mais chatinho, né? Não sei. Mas a gente também tem essa outra opção, né? Porque se eu pegar essa fração aqui, né? Se eu pegar um quarto, que equivale, que eu já sei que equivale a 25% de qualquer coisa, né? Tirar um quarto dessa coisa, eu posso simplesmente vir aqui, pegar 100 e multiplicar
por 1/4, que vai me dar exatamente 25, porque 100 dividido por 4 dá 25. Coincidentemente, né, 25%, né, então, mas vale lembrar que isso aqui vai me dar o, o número, né, que corresponde ao 25% daquela coisa, né? Não vai me dar porcentagem, mas isso daqui já é o padrão, né? Isso daqui já vai me dar 25, né? Por exemplo, se eu pegar aqui 200, eu vou pegar um outro número que não seja 100, eu pego 200, divido por 4, né? Ou multiplico por 1/4, tanto faz. Isso daqui vai me dar 50, ou seja, 50 é 25% de 200. Beleza? Tudo certo até aqui? Estou conseguindo entender mais ou menos isso aqui que eu estou passando para vocês? Eu tô, professor. Pra mim tá tudo bom. Beleza. Então, né, essas frações aqui, entre aspas, padrão, né, eu aconselho vocês a anotar, né, porque às vezes é útil, né, vocês terem elas, né, na mão para auxiliar, né, nos cálculos de vocês. Então, né, eu acho bom anotar esse tipo de essas coisinhas aqui, né? Porque como a gente não tem uma fórmula específica, né, a gente tem alguns truques, né, vamos chamar assim, alguns macetezinhos, né, que ajudam a gente nos cálculos, mesmo que, né, como eu disse, não sejam cálculos tão complicados na maioria das vezes. É, ok, vamos voltar aqui. Então, beleza, então. Então, continuando aqui, né, aqui, né, basicamente é o que está falando, né, de como as porcentagens podem ser representadas em forma de fração também, né, tipo, né, aqui ele mostra, né, de novo aquilo que eu falei, das frações que são as mais simplificadas, né, que são essas aqui que eu mostrei para vocês. Aí, ok. Aí agora a gente tem, né, o quesito, né, dos números relativos, né, que é basicamente indicar a forma correta, né, de você indicar. É porque assim, né, isso não, eu não acho muito necessário, né, de vocês saberem agora, né, mas é que assim, né, na matemática, né, normalmente a gente só vai lá, faz a conta e acabou, né, mas aqui, isso daqui é mais para, né, pelo menos essa partezinha que ele está passando aqui, né, é mais para você ver qual que é o correto de você escrever quando você vai fazer algum tipo, a porcentagem, né? Por exemplo, eu escrevo aqui 1% de tanana, do meu número, que nesse caso aqui é 1.000, aí vou lá e faço a conta, né? Porque normalmente, né, eu acredito que quando vocês vão resolver, vocês só fariam essa parte da conta, né? Mas basicamente isso aqui é só para ilustrar isso daqui, né? Mas basicamente, o que ele está ilustrando aqui é realmente, né, como a gente faz para tirar a porcentagem e a forma de escrever a porcentagem, né? Se a gente for escrever por extenso, né? Basicamente isso. Tá, então vendo aqui agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse exercício se é interessante a gente resolver ele por agora. Ok, ó, esse aqui é um exercício interessante de a gente resolver, tá? Por agora, só para a gente dar uma treinada, ver se vocês estão entendendo como funciona. Eu peguei uma listinha de exercícios também, mas isso daqui só para a gente resolver por enquanto, só para ver se vocês estão conseguindo pegar a ideia da coisa, né? Ó, vou fazer aqui o começo, tá? Vou fazer a montagem, aí depois eu vou deixar vocês resolverem para vocês verem se, né, tá tudo certinho mesmo. Ó, Joana assistiu 2 aulas de matemática financeira. Sabendo que o curso que ela comprou possui um total de 8 aulas, qual é o percentual de aulas
já assistidas por Joana. Ó, então, né, ela assistiu 2 aulas, né, e ela tem um total de 8 aulas. Então, 8 aulas equivale a 100%. Né? Então, esse daqui é o começo, né, da nossa regrinha de 3. E aí, como vocês fariam o resto aí? Como vocês montariam o resto? Eu colocaria que 2 está para x. Isso, exatamente. Porque o x é a porcentagem que a gente quer encontrar, né? Exatamente. Então, né, a gente vai multiplicar cruzado, né? Multiplicando 2 por 100 e 8 por x. Uma outra coisa aqui, né, que eu já falei, né, mas eu vou lembrar de novo, né, só para quesito de costume de vocês, né, que isso daqui, né, da regra de 3 a gente pode reescrever dessa forma aqui, né, a gente pode escrever dessa forma. Vai, do costume de vocês, né, que é tudo a mesma coisa. Tá? Aí, né, dessa forma aqui dá para a gente ver que 2 dá para a gente dividir o 2 pelo 8, né, e aqui então a gente teria 4. Então, a gente teria então 4x é igual a 100. Então, a gente vai ter x, né? A gente vai passar o 4 e dividir no 100, então a gente vai ter 25. É 25%, né? Então, né? Então, né? 2 vai ser 25% de 8. Né? Aí, né, se fosse o contrário, por exemplo, a gente tem aqui, né? Em vez de... Aqui, nunca sei como que eu faço para voltar com isso, mas tá. Aqui a gente tem, né? 25% de 8, né? E a gente quer descobrir quanto isso aqui vale. Então, né, em vez de ir lá e multiplicar 8 por 25 para depois dividir por 100, né, que vai ser uma conta um pouco mais longa, a gente poderia ir direto aqui e multiplicar 8 por 1/4, que daí já ia me dar 25% dele, ó, porque ó, 8 vezes 1/4 vai me dar, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Me dá exatamente, né, o que a gente tinha ali, que é 2. Então, né, quando a gente cai nesses casos aqui que a gente quer descobrir 10%, 25%, 50%, é sempre melhor, né, a gente usar essas, essas fraçõezinhas, né, que facilita bastante na nossa conta. Então, vamos dar continuidade. Agora eu não estou me lembrando de 75%, mas eu acho que 75% não tem. Vou até dar uma olhadinha aqui em cima, o que ele colocou. Só para... 75% não tem, que é mais fácil. Mas beleza. Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida ou... Para mim, sem dúvidas. Ok. Tá, a aula ela vai até 4h40, mas talvez eu encerre a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá? Mas só talvez. Eu vou ter uma reunião, eu não sei se vou querer adiantar ela. Por nada. Então tá. Vou pular esses exercícios aqui por enquanto, porque esses aqui tem... normalmente esse tipo de exercício, né, de porcentagem, esse tipo de coisa, sempre tem muito texto. E na maioria das vezes o texto é só para enrolar, né? Então, eu vou deixar esse tipo de exercício para quando a gente for, para quando a gente terminar, né, essa revisão e quando a gente for fazer prova mesmo, né, prova do próprio IF, esse tipo de coisa, porque por enquanto eu acho isso necessário, porque a resolução do exercício vai ser igual a um exercício mais escrito de forma mais simples, né, só com texto
completamente desnecessário. Né? Ok. Agora a gente tem, né, aqui né, alguns exemplos para soma e subtração de porcentagem, que é bem simples de trabalhar, né? Tipo, por exemplo, né, a gente tem aqui, aqui ele já começa com um exercício, né, de porcentagem, um exercício, né, próprio disso. Então, eu vou pegar ele aqui antes da gente ver a solução. Vou mostrar para vocês como é que a gente resolve. Deixa eu apagar isso aqui. Ele é bem simples, né? Como a gente resolve ele. Né? Aí aqui a gente vai entrar naquele caso da gente ter um negócio maior do que 100%. Quer dizer, a gente pode ter, né, um negócio maior do que 100%, mas depende, né? Depende de como você vai optar por resolver. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ok. É o mesmo princípio, né, da questão que a gente acabou de resolver, né? Só mudando o número de horas, né? Joana comprou um curso de 200 horas, porém, com a publicação do edital, a escola precisou aumentar a carga horária em 15%. Qual o total de horas-aulas do curso ao final? Né? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades de resolver isso daqui. Né? Isso daqui cairia no caso de acréscimo, né? De acréscimo não, qual foi o termo que eu tinha usado? De ganho, acréscimo ou ganho, né, em cima de alguma coisa, mas como a gente não está trabalhando com dinheiro, né, a gente vai falar só que é um adicional de porcentagem, né, porque normalmente acréscimo ou ganho é para dinheiro. Então aqui a gente tem o seguinte, né, a gente tem duas formas de resolver isso aqui. Primeiro a gente tem 200 horas, 200 horas que equivalem a 100%. Aí a gente tem x que equivale a 15, né? É o seguinte, né? Ele quer que a gente... o que ele está falando aqui, né, é que a escola adicionou 15% a mais. Então, se a gente vir aqui e descobrir 15%, acabou, né? Quer dizer, acabou não, né? A gente descobre 15% e soma no 200, porque daí a gente vai ter o número de horas final, né? Então, né, o processo padrão, né? Igual de sempre. A gente vem aqui e multiplica, só que daí vai dar um processinho um pouco chatinho de fazer aqui, né? Porque né, são números relativamente grandes, né? 200 e 100, né? Que no caso... Ah, não, esquece, é porque eu tô pensando na outra resolução, mas não seria tão ruim de resolver aqui porque a gente tem os zeros para cortar aqui, né? Então, a gente cortando aqui, daria 30 a resposta normal. Que a outra forma, ela ia simplificar um pouquinho para a gente também. Isso daqui ficaria chato se não tivesse zero, tá? Porque quando a gente tem os zeros de um lado e o zero do outro, fica mais simples, né? Porque a gente corta tudo, aí facilita bastante para a gente. Né? Mas esse tipo de conta aqui fica bem complicadinho para fazer, né? Para multiplicar, principalmente quando você não consegue fazer com a calculadora. Né? Então, às vezes é um pouquinho chato, né? Daí, talvez seja preferível vocês optarem pelo outro método que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, né, o nosso x vai ser 30%. Então, 15% equivale a 30 de 200. Então, o tempo, vou colocar um t aqui de tempo, vai ser 200 mais 30, que equivale a 230 horas. Só isso. Só isso aqui. Mas a gente tem uma outra forma de resolver isso daqui, né? Que é o seguinte. Assim, né? Aqui, né, eu não sei, né? Se vocês não entenderem, pode me falar. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Se a gente vir aqui e somar 100% com 15, a gente vai ter 115%. Né? A gente tem 115%, que equivale a
1, opa, que equivale a 1,15, né? Se a gente dividir isso daqui por 100, a gente vai obter 1,15, né? Que esse daqui é o formato dele. Esse daqui é o formato da porcentagem sem a porcentagem, né? Porque a porcentagem é, é, é por 100, né? Exatamente como eu disse no começo da aula. Então, a gente faz isso daqui, né? Aí, a gente vai ter 1,15, né? Que é a porcentagem, que é o total de porcentagem que vai ser acrescido, né, ao número de horas inicial. Aí a gente pode pegar isso daqui e multiplicar por 200, né? Que é o mesmo princípio da gente fazer uma fração, né? Isso daqui não tá... Porque se vocês olharem bem, isso daqui, de certa forma, é uma fração, né? Só que isso daqui é uma fração porque ele é um número real, né? Um número real é todo número que tem algum tipo de vírgula, tem vírgula, né? Tem um número depois da vírgula que não seja zero, né? Então, isso daqui é um número real e frações são números reais, porque fração sempre vai dar um número com vírgula, né? Na maioria das vezes. Então, né, isso daqui é um número real, por mais que ele não esteja no modo de fração normal, né? 1/2, 1/4 de coisa, mas isso daqui pode ser considerado uma fração, por mais que ele não esteja no formato normal, né? Ele continua sendo um número fracionário, isso. Lembrei a palavra que eu queria usar. Ele é um número fracionário porque ele tem vírgula, tá? E deixa eu apagar esse 1 aqui que tá parecendo um 7. Né? Então, como ele é um número que tem um tipo de fração, né? A gente pode simplesmente multiplicar ele por 200, porque se a gente multiplicar ele por 200, a gente vai chegar exatamente no número que a gente quer, porque 1,15 vezes 200 dá 230. Aí por que isso aqui acontece, né? Eu não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com número com vírgula, né? Mas quando a gente faz... É porque assim, né? Número com vírgula, eles têm alguns tipos deixa eu pensar na palavra certa, né? Eles têm alguns tipos de propriedades, né? Que é o seguinte, né? Porque assim, o, como eu disse aqui, né, o número com vírgula, ele é um número fracionário, né? Então, por exemplo, né, assim como 1, 1/4 é igual a 0,25, né? Eu vou falar isso aqui só para poder explicar para vocês por que isso aqui deu exatamente 230, tá? Porque, só para não ficar, porque eu multipliquei lá e deu, né? Aí isso daqui dá 0,25, né? Aí se eu multiplicar... Ah, não, é melhor eu fazer esse exemplo aqui com meio, né? Se eu tenho meio, eu vou ter 0,5, né? Aí o meio corresponde a metade de um número, né? Eu tenho 10, eu multiplico por meio e então eu vou obter 5, né? Tanto por isso daqui quanto por isso daqui, né? Se eu multiplicar um número tanto por 1/2 ou por 0,5, ele vai me dar a mesma coisa que a metade de um número, né? Então, né, por esses números, né, eles terem essas, entre aspas, propriedadezinhas, né? Então, quando eu multiplico um número com vírgula, ele já vai fazer, pode acontecer dele fazer algumas coisas de uma vez, né? Por exemplo, aqui, né, nesse caso aqui da esquerda, eu tive que fazer a regra de 3 para depois vir descobrir o 30 e depois somar nele. Só que aqui, né, como eu utilizei a porcentagem já completa e multipliquei por ele já me deu o número completo, né? Já somado, entre aspas, né? Esse tipo
de questão, né? Questão de tipo de Enem, né? Que é uns enunciados meio nada a ver, né? Eu já nem ligo mais para enunciado, só ligo só para os números. Mas enfim, né? É basicamente isso, né? Tudo certo daqui? Vocês conseguiram entender o que, o que eu quis dizer com essa parte aqui? Ficou claro? Eu não sei se eu acabei me enrolando muito. Eu entendi mais ou menos. Tá. É que eu não sei é que eu não sei se ficou muito claro, né? Que eu acabei me enrolando. É que eu nunca tinha parado para pensar em como explicar exatamente como que funciona esse processo, né? De multiplicar número com vírgula, né? Mas, ok. Mas se vocês forem fazer esse tipo de coisa, né? E acabar assim, se enrolando nisso daí, pode vir tirar dúvida comigo depois que eu tento ajudar, tá? Ok. Então vamos continuar. Vou só dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa ainda faltando. Tá. Isso daqui eu vou deixar para depois, essa última parte aqui da porcentagem. Então, vou fazer o seguinte, né? Vamos resolver alguns exercíciozinhos de porcentagem, né? Só para a gente fixar, né? A maioria deles vai ser o mesmo processo do que eu já tinha falado, de regrinha de três, né? Um processo meio simples, mas, né, mas é só para fixar mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Esses aqui vamos começar com os mais fáceis, tá? Esses aqui são bem simples. Então tá. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês, né? Quem pediu para falar, pode, pode desmutar Eu, e falar. Não tem problema não, pode falar. professor, é que eu não tô conseguindo. Não tá aparecendo na minha tela a questão. Não, Ah, não. você É que eu tinha, tá não, é que eu aparecendo? tinha mexido a tela. Não, Ah, foi mal, tá. foi mal. Não, tranquilo. Não tem problema não, tá? Beleza. Então tá bom. Ó, vou deixar então uns 5 minutinhos para vocês, já que a gente tem aqui 10 alternativas, tá? Não é tão difícil. Eu acho que a maioria de vocês vai conseguir fazer rapidinho, tá? Mas vou deixar um tempinho, tá? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no meio, tá? Então, vou dar Ô, uns 5 professor, minutinhos. desculpa aí Sim, atrapalhar a aula, mas eu acabei de entrar sim. agora por conta de que minha net caiu. Ah, então não tem problema não. Só me diz o seguinte, você tem algum... Você já sabe fazer porcentagem? Né? Sim. Sim? Então, Uhum. é que o que eu estava fazendo agora era basicamente explicar como que funciona a porcentagem, então... Tá E bom. agora eu tô passando alguns exercícios. Eu ia deixar uns 5 minutinhos para vocês resolverem esses aqui que tá na tela, tá? Tá. Tá? Mas se tiver alguma dúvida e não souber como fazer, pode perguntar que não tem problema. Eu tento explicar É, de novo mais rapidinho. é que eu não entendi muito bem como que eu, tipo, desses 7 e 10, eu não entendi mais ou menos como que leva isso para forma percentual. Tipo, como Ok. que eu Ó, deixa deixa eu pegar esse daqui. Vamos pegar essa letra A aqui, como exemplo. Daqui a gente tem 7 7 sobre 10, né? Ó. É verdade, né? Não, você falou certo. É porque eu acabei falando por cima, mas eu não expliquei exatamente como que era essa partezinha aqui. Mas é bem simples. Aqui a gente tem 7 sobre 10, que é igual a 0,7, né? Aí para transformar isso daqui na forma percentual, é só a gente multiplicar isso daqui por 100, tá? A gente tá. só multiplica isso aqui por 100. A mesma coisa que é a letra B, que já é um dos exemplozinhos, né, que eu tinha passado para vocês, que 1 sobre 5, né, vai ser 20%, né? Porque 1 dividido por 5 é 0,2, né? Então, multiplicando por 100, a gente chega em 20%. A Professor, mesma coisa nesse daqui. Sim.
Você também pode me explicar como que funciona direito, tipo, esse negócio de fração? Que, tipo, faz um bom tempo que eu não mexo nesse assunto. Então, você estava aqui nas primeiras aulas, tipo, acho que 3 semanas Não, atrás. Então, é porque eu fiz uma revisãozinha de fração, né, antes da gente entrar em porcentagem. Ó, não. é o seguinte, né? Tipo assim, eu separei um materialzinho, né? Que eu achei ele muito bom. Se você quiser, eu posso mandar de novo lá no grupo, né? Daí você pode dar uma lida se você quiser. E se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar sem problema, né? Só não vou conseguir, tipo, né, te explicar tudo, né, tudo de novo, né? Que eu já expliquei em 2, 3 aulas, né? Então, né, Beleza. se você tiver alguma dúvida específica, você pode me fazer que eu tiro tranquilamente, né? Mas se for dúvida sobre o conceito inteiro e tudo mais, aí, né, eu passo lá o materialzinho de novo, aí você dá uma lida e tudo mais, e aí... Porque é bem simples, né? E ainda mais se você já viu, né? Então, mas se você quiser Sim, conversar pode comigo falar. depois, né, no WhatsApp, não tem problema também, tá? Não, beleza. Não, é que a minha dúvida, meio que, tipo assim, como que faz mesmo a fração? Meio que, como que faz muito tempo que eu não mexo, eu não lembro muito bem. Entendi. Bom, nesse caso aqui, né, com que a gente está trabalhando, a gente está usando só a propriedade da fração que ela é uma divisão, né? Porque o que eu fiz aqui foi basicamente dividir 7 por 10. E aí eu cheguei em 0,7. Foi basicamente isso aqui que eu usei. Mas eu poderia ter simplesmente multiplicado. Eu poderia ter usado a propriedade da fração, que é a propriedade da multiplicação, né? Que daí eu poderia ter simplesmente multiplicado 1/5 por 100, né? Porque fazendo isso daqui eu chegaria no meu resultado sem ter que dividir primeiro, tá? Aí, tipo, Tá, aí fazendo isso aqui eu só pego e divido assim, dessa forma. Aí eu chegaria em 20 aqui, tá? tá. Mas se tiver algum... Mas conseguiu entender mais ou menos? Como funciona, pelo menos É, essas propriedades aqui. eu só não entendi como que chegou em 20. Ah, então, é porque 0,2 vezes 100 dá 20. Ah, tá. Ou nesse caso aqui embaixo, como eu fiz aqui, eu tenho 1/5 vezes 100. Aí, como a fração, ela também é uma divisão, né? Esse símbolozinho da fração aqui também é uma divisão, né? Aí eu posso dividir 100 por 5. Aí eu dividindo 100 por 5, eu vou obter 20, né? Porque 100 dividido por 5 é 20. Aí eu chego aqui também, nesse mesmo resultado. Ah, entendi. Entendeu mais ou menos? Entendi. Tá, tranquilo. Obrigada. Por nada. Bom, aqui. Então, né, só para capitular, então, basicamente, né, para a gente chegar na forma da porcentagem, né, a partir de uma fração, é só a gente multiplicar essa fração por 100, né, porque, tecnicamente, toda fração, quando a gente chega nela, né, dessa forma aqui, quando a gente chega, se a gente pegar essa fração e dividir ela, para chegar nisso daqui, ou nisso daqui, essa daqui vai ser a forma, vai ser o valor dela sem aplicar a porcentagem, né? Sem colocar ela na razão sobre 100, né? Basicamente isso que ele quer aqui, tá? Então, Professor, sim, pode falar. para ir tipo, respondendo essas questões, né? Isso, exatamente. Pode, Tá? as questões que a gente que for sabendo a resposta, pode mandar no privado para você, tipo, no chat? Pode mandar no chat aqui do Zoom mesmo, aí eu vou vendo, aí eu vou marcando aqui, né? Daí a gente vê se está correto depois. Não, sim, então, pelo chat do Zoom privado para você. Isso, sim, pode ser, tá? Tá.
Então, eu acho que eu vou deixar mais uns 3 minutinhos, né, já que eu fiquei explicando aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou aproveitar para pegar uma água lá para mim, e aí na hora que eu voltar a gente corrige, tá bom, gente? Já volto. Três. E aí, gente, tudo certo? Conseguiram resolver? Deixa eu ver aqui. C15, Pra ficar uma D75. ideia, dá só mais um tempinho. Tá. Mas você tá na primeira ou na segunda questão agora? Eu tô ainda na primeira, mas já tô terminando. Eu tô na segunda, mas eu não sei como fazer. Tá. Eu só vou esperar então ela. Tá, enquanto ela, né? Na hora que você terminar a primeira, você me avisa, tá? Porque daí quer dizer, não, vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um exemplo aqui da 2A, aí eu vou deixar mais, então eu deixo mais um tempinho para vocês resolverem. Aí depois eu Tá começo bom. a resolver a resolver a primeira, né, para ver se vocês acertaram. Ó, na segunda, tá, para quem precisa, é o mesmo princípio das outras.
dos outros exemplos, né, que a gente trabalhou, né? Assim, a gente só tem que fazer o seguinte. A gente vai pegar o valor que ele está pedindo para a gente tirar a porcentagem. No caso da letra A é 1.500. Aí o nosso 1.500 é o nosso 100%. Aí a gente quer descobrir quanto é que vale 30% dele. Só isso, tá? É o mesmo princípio. Mesma coisa. Isso aqui não sei. Tá, montei aqui. É basicamente isso aqui. Já acabei, professor. O primeiro, ok. Beleza. Então, né, conseguiram entender a segunda, para quem precisava? Então, eu vou deixar aqui, né? Eu não montei aqui a 2A para vocês, então vão resolver na 2 agora, enquanto eu vou resolver a primeira aqui, daí vocês verem se conseguiram chegar no resultado. Vou apagar aqui a A e a B, aí eu vou responder a C, D e I. Isso. Aqui, ó, no caso da letra C, né, como 3 dividido por, como 3 dividido por 20 vai ser meio complicado de fazer, né? Vai dar um número muito quebrado. Então, eu posso simplesmente optar por multiplicar direto por 100%. Tanto faz, né? Tá fazendo daquele outro jeito, só para vocês verem como que dá, como, né, dividir o negócio por, dividir dá só dá o número direto, né? Então, né, aqui a gente vai ter o seguinte, né? A gente corta aqui 0 com 0, a gente vai ter que 10 e 2, então a gente pode dividir 2 por 10, que aqui vai dar 5. Então, 5 vezes 3 vai dar para a gente 15%. 15%. Agora a letra D. Aqui a gente tem 3 quartos vezes 100%. Aí 4 dividindo 100 vai dar para a gente 25%, né? Aí 25 vezes 3 vai dar 3 vezes 5 dá 15, sobe 1, tá, dá 75%. Aí agora, letra E, a última. Então, aqui a gente vai ter 100, basicamente dividir 100 por 8, né? Essa aqui. Dois a 500. O que é 2 a 500, Caio? Oi? Você mandou aqui 2 a 500, eu não entendi. Ah, a resposta da 2, eu acho que é Ah, isso. tá. Ah, tá. Agora que eu entendi, desculpa. 2 a 500. É que eu tinha eu tava achando que era de Não, 2 é a que também eu, 500. eu mandei, eu também mandei meu sem, tipo, sem explicar também. Foi mal. Não, tudo certo. Mas, ó, eu gostei, viu, Caio? Você acertou ali a C e a D até agora que eu fui ver, viu? Muito bom, viu? Valeu. Aí, só aí também tá certo. Só aí também tá certo. Aqui, ó. Dividindo, né, 100 por 8. 100 por 8 vai dar pra gente aqui, né? 1. Aí vai descer 2. Aí a gente coloca 2 aqui, vai sobrar. Quase certo, né? Eu não vou falar que tá errado porque, né, não
não vou cobrar a vírgula de vocês, né, então, por enquanto, né? Mas o correto seria, né? Para ficar 100% correto, porque né, a gente chegou aqui no 4, né? Aqui é nosso resto. Aí o certo seria a gente colocar uma vírgula aqui, aí a gente coloca um zero a mais aqui, aí um 5 aqui. 5. Isso. É porque eu não sei se todos vocês estão acostumados, né, a usar vírgula, né? Mas o correto seria isso daqui. Ih, acho que eu apaguei a questão ali sem querer. Tem como eu voltar isso aqui? Então, ó, a resposta da nossa letra E vai ser 12,5 ou 12,5, tá? Por cento. Então, é só ficar um pouquinho esperto, né? Porque quando a gente chega no resto, né? Quando, dependendo da, do ano que vocês estão, né? Eu sei que onde vocês estão no sétimo ano, vocês ainda não devem trabalhar com divisão com vírgula, né? Porque normalmente, né, no ensino fundamental, né? A gente chega no resto da conta e acabou, né? Por exemplo, aqui no 4 aí acabaria a conta, né? Por exemplo. Mas aqui. Vou deixar vocês terminarem a 2. Professor, mas a maioria daqui é do nono ano. Sim, não, sim, eu sei. É porque na primeira aula eu pedi para alguns de vocês falarem, né, que ano que vocês estavam e várias pessoas tinham falado que estavam no sétimo também. Acho que pelo menos acho que uns 20% da sala deve ser do sétimo ano, entendeu? Não é só do nono, por isso. Mas, né, se você já sabe fazer isso, então melhor, né? Então daí fica mais tranquilo. E aí, gente, tudo certo aí? Vocês estão tentando fazer a 2? Alguma dúvida? Estou vendo o Caio mandando aqui no chat.
vou começar a resolver aqui. Eu acho que até eu chegar nas que estão faltando, né? Eu acho que isso já deve ter terminado, porque eu queria resolver mais um exercíciozinho só com vocês aí, né, só para Professor, finalizar. Sim, como pode que eu falar. faço? Porque multiplicando, tipo, o 3 por 55 ou 55. Não. Dividindo o 3 por 55 ou 55 por 3 sempre dá um número bem quebrado. E não dá para fazer a conta. Tá. Vou começar a fazer ela aqui e a gente vê, tá? Ó, Oi? eu vou começar a fazer ela aqui e eu vejo o que você está falando, tá? Beleza. A gente vê. Tá, só para finalizar aqui a 2A, né? Aqui vai dar então 450, porque a gente vai multiplicar 30 por 15, aí vai dar 450. Só isso. Vou apagar aqui em cima, então, a gente faz aquele a número 2. Aqui. Ok, vamos ver. Aqui a gente tem, então, 120, letra B. 120 equivale a 100%. Aí a gente tem, então, x equivalendo a 12%. Né? Aqui. A gente tem, então, a gente pode cortar esse zero com um zero daqui. Aí a gente vai ter o seguinte resultado. A gente vai ter 10 vezes x, que vai dar 10x para a gente. A gente vai ter 12 vezes 12, que dá 144. Aí, a gente vai passar o 10 dividindo, que vai dar 14,4. Então, aqui, ó, Caio, esse aqui que vai ser o probleminha, né, desse tipo de conta, né? Na maioria das vezes a gente vai muito provavelmente chegar em números assim, né, que são números com vírgula, né? Porque não vai dar um número exato, né? Porque aqui, sempre que a gente divide um número por 10, o que acontece, né? Por exemplo, né, vamos pegar 10, né? Considere isso daqui um número genérico, tá? Só peguei 10 para ilustrar. Todo número tem uma vírgula ao lado dele, né? Só que é uma vírgula imaginária, porque se ele não tem nenhum, porque, né, é uma vírgula imaginária porque a gente tem zero aqui, a gente tem muitos zeros aqui, zero até o infinito, né? Até o infinito. Se fosse um número inteiro, tipo, um número. Isso. É. Aí Só, só imagina. que só que não aparece aqui, só que a gente normalmente não escreve assim, porque é zero. O zero não interfere em nada, né? O zero não vai servir para nada. Por isso que a gente deixa, por isso que a gente escreve sempre assim. A gente só escreve a vírgula quando tem algum número, por exemplo, um, ou dois, ou três, por aí vai, né? Só quando tem um número que não seja zero aqui. Só que, quando a gente divide um número por 10, ou por 100, ou por 1000, por exemplo, o que acontece? Né? Essa vírgula imaginária que tem aqui, ela passa para frente, entendeu? Por exemplo, se eu divido Sim. 10, se eu, Como assim se ela eu passa? dividir se eu dividir 10 por 10, por exemplo, aqui, se eu dividir, se eu dividir 10 por 10, eu vou ter 1, certo? Aí eu vou ter 1 por quê? Porque o 10, ele tem essa vírgula aqui e ele tem um zero aqui, né? Quer dizer, esse zero aqui não vai importar, né? O que importa é a vírgula. Porque quando eu divido alguma coisa por 10, essa vírgula passa para frente. Aí como o 10 tem uma casa, essa vírgula vai passar uma casa para frente. Se fosse por 100, essa vírgula ia passar duas casas para frente. Então ela ia vir para cá.
Aí, em vez de ficar com 1, eu ia ficar com 0,1. Entendeu mais ou menos a ideia? Aí, porque foi isso aqui que aconteceu aqui em cima. O 10, ele veio para cá, dividindo o 144, aí ele passou uma vírgula para frente. Por isso que ficou 14,4. Entendeu? Conseguiu entender? Mas imagino que não tenha ficado muito claro, né? Porque imagino que seja a primeira vez que você esteja trabalhando com isso, mas com o tempo vai ficando mais natural, tá? Com o tempo vai ficando mais natural, vai ficando bem mais fácil, né? Você vai conseguir entender, tá? A gente vai praticar bastante isso, né? E se você tiver dúvida com isso, de novo, não tem problema, pode perguntar, tá? Aí, outra... Sim, pode falar. É uma pergunta sobre a aula e ao mesmo tempo não sobre a aula. Uhum. Essa é a última aula de hoje, né? Sim, eu acho que sim, com certeza. Tá? Aí, uma outra coisa aqui, né, que eu não sei se você já sabia, né, só para deixar claro, que eu tinha feito uma divisão aqui, eu não lembro do que pelo que, mas eu sei que tinha um número menor, né? Por exemplo, eu tenho 1 aqui, aí eu tenho 2 aqui, né? Porque o 1 é menor. Aí não tem nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 1 normalmente. Aí eu venho aqui e coloco um 0 e uma vírgula, né? Por exemplo. Se eu faço isso daqui, eu coloco um 0 aqui, eu posso acrescentar um 0 aqui para mim fazer minha conta. Entendeu? Porque eu lembro disso. Entendeu? Eu lembro Só que eu para estava poder... aprendendo a divisão, eu lembrei que uma professora falou sobre isso. Então, aí tipo assim, né? Se esse daqui, se o seu primeiro número, né? Se você não tiver um primeiro número para fazer isso, aí você coloca um 0 aqui. Aí, por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, eu tenho aqui 3. Eu tenho 3 aqui, aí eu tenho 2 aqui. Aí eu tenho 1, aí vai sobrar 1 aqui para mim. Aí eu coloco uma vírgula aqui para ficar um 10 aqui. Entendeu? Eu só vou colocar um 0 ali se for meu primeiro número, tá? Professor, Mas é basicamente isso. Sim, pode falar. e se, por exemplo, você tá, tipo, numa conta, tipo, tá, eu não sei um exemplo, porque eu não sei mais ou menos o que falar, mas você tá numa conta, é só um exemplo, Sim, sim. tipo, 3 dividido por 2, aí beleza, vai sobrar 1, aí você adiciona um 0. Vamos supor que, por exemplo, ali vai ficar 10. Vamos fingir que na conta de 2 não tem 10. O que eu fazeria para poder colocar outro? Tipo, o que eu fazeria? Então, você colocaria o número mais próximo de 10. Por exemplo, 2 vezes... Supondo, né, que 2 vezes 5 não é 10. 2 pior, vezes, 2 vezes 8, 2 vezes 4 vai dar 8, que é o número mais próximo. Porque daí você vai indo até... Você vai colocando os números mais próximos para poder fazer a divisão, entendeu? Não, é que o meu que eu esqueci que na Ah, divisão, se você não tem um número exato, você pode colocar um número perto. sim, é o número mais próximo. E o correto não é fazeria, tá? É faria. Só para corrigir. Assim. Sei que não é português, mas a gente também tem que aprender a falar correto, tá? Tranquilo. Sem problema, viu, Kaone? Não tem problema não. A aula vai estar... Tô gravando a aula, tá? Só tá... Tá bom. Daqui 10 minutinhos a gente também tá acabando. Se você quiser dar uma Tá. olhadinha nos últimos exercícios, aí você vê o vídeo depois, não tem problema não, tá? Depois eu vejo o vídeo. É que tá realmente acabando a bateria. Não, tranquilo, não tem problema O não. celular tá Eu acabando a entendo. bateria muito rápido. Eu tô achando que ele tá viciado pra outro celular, provável. pra não ficar nisso. Esse que é o problema, né? Quando a gente usa muito, a bateria vai viciando mesmo. O meu tá assim mesmo, porque eu uso todo dia pra O meu tá tão, atrapalhar esse tipo de coisa. o meu tá tão viciado que às vezes ele tá em 80%, a tela fica toda preta e quando eu ligo ele Tá, tá vai zero. lá. Tchau. Tchau. Ok, então, para finalizar nossa aula, então eu vou terminar aqui de fazer esses exemplos e a gente finaliza.
fazer aqui. Mas pro resto do pessoal, tá tranquilo ou vocês também estão uma dúvida? Ou tá de boa aí para vocês? Tá tranquilo, professor. Ok, beleza. Então, só para gente finalizar, Pra falar vamos a ver aqui. verdade, não tem sobre a D mesmo. Como é que é, Caio? A minha única dúvida mesmo é sobre a D. Entendi, tá. Então, aqui é 27%. Março terminou sendo o mês mais letal de toda a pandemia aqui no Brasil. Foram 66.868 vidas perdidas para a Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. No F1, você pode conhecer algumas histórias dessas pessoas que se foram. E em 8 meses, 2 atores que interpretaram o tio Bernadette, segundo o Amarelo, morreram vítimas da Covid. João Arraiato morreu ontem, aos 76 anos. Além de novelas, ele tinha 23 filmes no currículo. O outro intérprete, Zé Amadeu, morreu no ano passado, aos 70. Então, aqui a gente corta os zeros com os zeros. A gente multiplica 9 por 27. Né? E x por 1. Então, a gente vai ter x, que é igual a 9 vezes 27. Vamos ver quanto é que dá aqui. 9 vezes 7 vai dar 63. Sobe 3 aqui. 9 vezes 2 dá 18. Mais 6 dá 240. Quer dizer, dá 24. Então, a gente tem aqui 243. Futebol 2021, mais de 1.000 jogos aqui no PNE. Eu confesso que vi os spoilers dessa temporada. Só não ficou bonito. Eu não tenho. Aqui, mesmo princípio, a gente pode cortar os zeros aqui. A gente corta os zeros do 300 aqui. A gente vai ter, então, x que é igual a 3 vezes 55. Aí, 55 vezes 3 vai dar 3 vezes 5 dá 15. Aí, a gente sobe 1. Aí, 3 vezes 5 de novo dá 15. Mais 1 dá 100, dá 16. Então, a gente tem 165. Agora, nossa última questão do dia. Infelizmente, não vai dar tempo de a gente resolver mais uma. Vai ser 98% de 450. A gente tem aqui 450 é 100%. Aí a gente tem x, que é 98%. Essa conta aqui vai ser um pouco mais chatinha, né? Exatamente porque é 98, né? Um número que não dá para a gente cortar, então vai ser um número um pouquinho chatinho de trabalhar, né? Eu vou fazer direto aqui, né? Porque, né, vai ser um pouquinho chatinho de escrever aqui. Então, a gente vai ter aqui, então, 10x, que é igual a 45 vezes 98. 45 vezes 98 é um número bem grande, que é 4.410. Aí, passando o 10 dividindo, então a gente pode simplesmente cortar esse zero com esse zero. Então, a gente vai ter que x é igual a 441. Ok, gente? Vocês conseguiram chegar em todos nos valores que eu cheguei aqui também? Vou ver aqui. Conseguiu? Beleza. E bom, viu? Bom, parabéns para todo mundo que conseguiu chegar, né? Aqui nos resultados corretos, tá? Sei que, né, para alguns de vocês deve ser a primeira vez, né, que deve estar vendo porcentagem. Não tenho certeza, né? Mas imagino que para Tem que alguns fazer deve ser.
Eu só tenho que fazer um pouco mais de porcentagem para me acertar. A maioria que eu fiz foi tudo errado. Então, né, mas é tranquilo, né? Tipo, principalmente quando a gente está começando, né? Ainda mais que você está com algumas dúvidas em fração ainda, tá? Só não desanimar, tá? Aí, né, quando a gente acabando aqui, eu vou enviar lá os materiais lá nos grupos, tá? Aí, né, se você, os materiais, eles são tão bem explicadinhos, tá? Então, eu acho que você lendo lá sozinho, eu acho que você consegue, mas se não entender alguma coisa, pode perguntar que eu tento responder depois, tá? Tá. Bom, Muito obrigada. por nada. Bom, então, pessoal, por hoje é isso aí por enquanto, tá?